Salve galera, eu tô aqui para falar de uma coisa que possivelmente o pessoal das antigas já deve ter ouvido falar, né? Que é a história de que o motor de uma máquina de tatuagem, especialmente as Direct Drive, na época das Direct Drive isso era muito presente, né? Que ele precisa girar pro lado direito para tatuar melhor. Na verdade, não é para que o resultado da tatuagem seja melhor, mas para evitar um problema que eu fiz aqui um protótipo para explicar para vocês. O motor, isso aqui é a parte de trás do motor, né? Ó, então aqui tem a blindagem do motor, né? E o motor ele gira aqui. Então o que que eu fiz? Eu simulei aqui de uma forma bem ampliada, exatamente essa configuração aqui, onde tem as duas escovas e o induzido do motor. Aqui no induzido do motor tem uns contatos que eles alternam a posição da corrente de modo que faça com que o motor comece a girar de acordo com a polaridade que se colocar aqui, certo? Então, o que que acontece? O que que na prática acontece? Por que que o motor tem que girar para a direita? Ele tem que girar para a direita por conta do posicionamento das escovas. A maior parte dos motores, a constituição das escovas é exatamente assim. Então, pense que isso aqui é o induzido, essa partezinha aqui é o induzido, né, esse daqui, e aqui essas laterais são as escovas. Desculpem aqui a improvisação, mas vai ilustrar bem o que eu quero mostrar para vocês. Essas pecinhas aqui eu falo depois da importância delas, tá? Então, o que que acontece? Quando eu giro o motor para o lado direito, as escovas, elas giram, elas acompanham o movimento do motor, certo? Quando eu giro ao contrário, as escovas, o motor vai girar? Sim, ele vai girar. O problema é que ele tranca no induzido aqui, ó. Ele tranca nessas ranhuras do induzido e aí o motor vai funcionar durante algum tempo, porém essas ranhuras vão começar a danificar as escovas e rapidamente o motor vai ficar danificado. Então isso é uma coisa muito curiosa que a maior parte dos tatuadores não sabia. Eles simplesmente achavam que tinha a ver com a pigmentação, porque se bater para a direita ele vai pigmentar melhor. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o sentido de rotação do motor e isso danifica as escovas, tá? Outra coisa muito importante, que eu também já fiz outros vídeos, eu até vou tirar aqui para maximizar um pouco, para mostrar para vocês, é sobre o mancal do motor. O que que é o mancal? É basicamente onde o eixo do motor, né, a partezinha do motor, ele encosta no motor para fazer a rotação. Então, se a gente pegasse aqui, né, é como se fosse a partezinha aqui onde o eixinho do motor, ele encaixa ali dentro. Não pode ser de plástico, porque se ele for de plástico, ele desgastaria, se fosse de plástico, desgastaria muito rápido, né? Então, essa peça, ela tem que ser o rolamento, ó, ela vai encaixada ali dentro, né? Então, aqui é o eixo do motor, ele gira aqui, né? Então, ele precisa estar montado sobre uma parte metálica para que ele não empene o eixo e acabe danificando o motor. Então, isso aqui é uma das principais diferenças de valor, de preço, propriamente dito falando. Porque em alguns modelos, e é o caso desse daqui, nós temos um mancal de bronzina, né? É uma bronzina, ele é um material metálico, deixa eu ver se foca bem aqui, ó. Mas ele é um pedacinho de metal furado no centro, tá? Enquanto em outros equipamentos, no lugar da bronzina, a gente tem um rolamento. O rolamento, por sua vez, impede que a movimentação desgaste a lateral da bronzina, né? Então, são rolamentos muito pequititinhos, como vocês podem ver aqui, ó. É uma coisa muito miniaturizada. Então, o rolamento, ele impede esse empenamento do induzido e isso aumenta muito a vida útil do motor. Só que a gente está falando de um componente muito piquititinho, né? Aqui, ó, esse rolamento aqui, só para vocês terem uma noção, ele tem 5 milímetros de diâmetro e ele é um dos maiores que a gente encontra no mercado. Quanto menor os componentes de um motor, mais caro ele vai ser, porque é mais difícil de montar, né? Então, isso aqui é uma questão bastante curiosa para que vocês entendam, né? Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui uma máquina conectada com o cabo RCA, né? Então, meu cabo RCA tem uma polaridade. Quando eu
coloco o cabo na minha máquina, eu vou induzir uma rotação no meu motor. Só que se a polaridade do meu cabo estiver invertida, o que eu vou fazer? Eu vou induzir a rotação no sentido oposto. Então, isso é uma coisa muito importante de se perceber, especialmente quando, para quem usa cabos RCA ainda, que a simples inversão da polaridade do cabo, né, tanto no conector RCA quanto no cabo P10, ou lá na saída da fonte, ou mesmo na construção do RCA fêmea aqui da máquina, pode danificar o motor só pela inversão da corrente, né, e acaba acontecendo isso aqui. É claro que hoje em dia cada vez mais tem-se o uso das baterias, mas se você tem uma bateria externa com conector RCA, aquelas baterias que a gente acopla no equipamento, pode acontecer de na máquina você ter uma polaridade, né, um lado positivo e um lado negativo, e na bateria ter o inverso. E o que vai acontecer na prática? Vai fazer com que aconteça exatamente esse efeito aqui. Então a bateria está invertida, ela vai fazer o motor girar ao contrário e vai danificar o motor também, tá bom?